a oração inicial da doutrinária desta noite, que a dona Marivete vai fazer. Então vamos lá. Súplica a Deus. Senhor Deus, permite que os bons espíritos que nos rodeiam venham auxiliar-nos quando sofremos e sustentar-nos quando vacilamos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos junto dele as forças que nos faltam nas provações da vida, a fé que salva e o amor que consola. É de Caibã Suchetel. Não sei muito. E a leitura você faz? Hein, mano? Eu não tô te ouvindo, mano. Perdoe-me, eu estava mutado, gente, desculpa. Alberto, você poderia ler uma mensagenzinha, escolher aí algum livrinho, aí uma mensagenzinha para gente dividir as atividades? Outro sim, Edson. É do livro Vinha de Luz. Não podia ser melhor. Vamos ver aqui qual é o. Caiu aqui, o vaso. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Paulo está em 1 Tessalonicenses. A recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras, e em toda parte observa-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos da alimentação, além surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos dos beneficiários, que é a nossa alma imortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai compassivo não se preocupa das necessidades dos filhos, não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e entorpecentes, transformando outros em máquinas de gula carniceira, quando o não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos.
olvidando que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder, fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Mensagem Excelente. forte, né? Bonita, né? É muito adequada para o tema da noite, inclusive, para o objeto da nossa reunião de hoje. Nós hoje vamos falar um pouco sobre o capítulo 2, no item O Ponto de Vista, que é o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Então, eu achei assim esta mensagem uma mensagem que concatena, uma mensagem que reforçará daquilo que vamos conversar hoje à noite. Então, para iniciar apenas, eu já cumprimentei aqui algumas pessoas, mas a Ana entrou logo em seguida, né? Então, boa noite, Ana. E boa noite, Marinalva também. Eu não observei, né? Não fiz ainda o cumprimento a elas. Então, para iniciar a nossa conversa, já que o tema já foi informado, eu gostaria de dizer que hoje nós vamos conversar sobre as nossas vidas. E cada um de nós vai poder fazer a sua própria avaliação daquilo que vai ser dito. Porque as nossas vidas são diferentes, mas somos marujos do mesmo barco. Somos companheiros na mesma jornada. E por isso, o que vai ser dito aqui servirá para todos nós, não é? Na medida que cada um de nós se identifique com aquilo que vai ser dito. Só observando, parece que a luz está um pouquinho fraca aqui, não é? Mas dá para me enxergar, não dá? Ainda dá para me enxergar. Legal. Joia. Obrigado, Alberto, Marinalva e Marivete, a todos aqueles que responderam. Então nós vamos falar sobre a nossa vida. E como o tema da noite é o ponto de vista, nós vamos discutir exatamente sobre 2 pontos de vista. O ponto de vista daquele que observa, daquele que foca, daquele que vive as preocupações apenas da vida material, e aqueles que vivem as preocupações, igualmente, da vida futura. Pois que não podemos nos esquecer de que o Evangelho nos define como espíritos. Jesus nos lembra de que a natureza da nossa vida é espiritual, antes de mais nada.
e que nós estamos experimentando uma experiência material, sendo seres espirituais. Dito isso, é compreensível de entendermos de que nossa morada, se nós aqui estamos, ou melhor dizendo, nossas moradas são muitas. E nós podemos entender que se estamos aqui agora, poderemos crescer, evoluir, ascender para moradas outras, de forma a acompanhar a nossa própria evolução. Assim, amigos, precisamos estar conscientes. Conscientes do que nos diz o Cristo? Sim. Conscientes das peculiaridades da nossa vida material e espiritual? Sim. Por isso que devemos saber responder a uma pergunta inicial do nosso bate-papo. E a pergunta é: que nós estamos fazendo aqui? Agora, 9 e quanto? 9h15, 9h30, ou 9h13, perdão, 14, né? O que nós estamos fazendo neste momento, quando nos reunimos nessa egrégora deliciosa para falar e para ouvir sobre Jesus? O que estamos fazendo agora? Eu diria que, vou responder por mim, que eu estou angariando recursos para mudar. Angariando informações, conhecimentos, experiências, para comparar com os meus recursos presentes, de forma para quando eu for testado, esta experiência, esta pequena conversa possa me ajudar a mudar. Então, a palavra mudança é uma palavra forte para nós outros. E eu digo, amigos, com esta convicção de que a mudança deve ser uma palavra do nosso vocabulário diurno e noturno, pela nossa condição neste momento que aqui estamos. Dizemos sempre de que sofremos. Falamos sempre de que estamos buscando a nossa melhora, material, inclusive. Falamos que o mundo é um mundo de dificuldades. Mas eu não me lembro de ter ouvido o Cristo reclamar. Eu não me lembro. Eu não me lembro de ter ouvido nos evangelhos alguma menção de que a terra, embora seja um ambiente hostil, há muitas das posturas nobres, inclusive, da vida. Eu não me lembro de ver nos evangelhos uma revolta contra a nossa casa. O que eu me lembro é que o Cristo, na medida que nos pôde orientar,
seja ela desde a sua vinda com o Evangelho ou com os seus emissários antes e depois dele, e até mesmo quem estiver com o microfone aberto, me ajude, pode fechar. Então, o que eu me lembro, mesmo com com esses 2000 anos, culminando agora com a mensagem dos Espíritos, é que a Terra é ambiente escolar, é ambiente hospitalar para nós, os necessitados. Necessitado de escola, necessitado de hospital. Então, o ponto de vista, quando nós mudamos a nossa percepção a respeito de onde estamos e do que estamos fazendo aqui agora, muda a nossa forma de ver as coisas, fazendo-nos aproveitar uma coisa que a maioria de nós negligencia. Tempo. A maioria de nós negligencia. Então, se é necessário saber aproveitar a dificuldade para aprender, para fortalecer a inteligência, para fortalecer as decisões positivas, para fortalecer a mente, para evoluir no sentido da emoção, aprendendo o significado do amor, a palavra mudança, como disse, deve ser uma constante em nossa vida. Não é mesmo? Não é isso? Pois nós, se estamos aqui para ser consertados, se estamos aqui para crescer na vertical em direção a Deus, nós precisamos construir as escadinhas de que vamos pisar, aceitando, muita vez, aprendendo a aceitar o remédio que vai nos fazer curar. Não é isto? Ou aqui eu fui o único menino que se revoltava contra remédio amargo? Pois eu fui, viu? E não tomava, não. Só quando a educação bateu na minha porta, para não falar da dor. E aí eu entendi, é o seguinte, eu tenho duas opções, ou eu continuo sofrendo, ou eu tomo um remédio amargo. Então, por isso, amigos, que a mudança para as mentalidades que já entenderam a necessidade do aproveitamento das experiências amargas, a mudança deve ser uma palavra que nos fará ambicionar a boa vivência do tempo. Muito bem, avancemos então. Então, se eu estou aqui, neste momento, né? Foi a perguntinha que eu fiz para você. O que é que nós estamos fazendo aqui? Então, se eu estou me municiando de recursos para a mudança, antes de mais nada, eu vou mudar o quê? Que fator, que elemento, que dispositivo é esse
que esse menino aí está... Menino, ó, gente, como eu sou bonzinho comigo mesmo. Que esse menino aí está falando. Eu estou falando apenas daquilo que o Cristo, com outras palavras, palavras condizentes com o homem de 2000 anos atrás, nos lembrou a todo tempo que precisaríamos ter atenção. Eu estou falando dos hábitos. Hábitos físicos? Sim. Hábitos da convivência social? Sim, também. Porque representam a minha educação. E eu preciso ser uma pessoa bem disposta, bem educada na sociedade. Ou vocês aceitariam hoje uma pessoa que convivesse com você e, ao estar com você, ela cuspisse no chão, quase no seu pé? Eu não ia gostar muito não, viu? Acho que vocês também não. Então, bons hábitos faz parte da mudança. Mas, como disse, a caracterização dos hábitos são sociais, físicos, tomar banho. É isso que eu estou falando? Não. Apenas não. Estou falando de hábitos mentais. Porque antes, amigos, as doenças mentais, a nossa fragilidade mental era ignorada. O homem de antes é o mesmo homem de hoje, só que com menos recursos da inteligência. Mas as necessidades eram idênticas. Ontem nós precisávamos de amor. Ontem nós precisávamos de bem-estar físico. Ontem nós precisávamos de atenção. Apenas descobrimos com o Cristo, apenas, de que precisávamos antes de dar, em vez de receber. Porque é aí que o jogo muda na questão dos hábitos. O Cristo nos fez lembrar de que, para nós que vivemos a cata de igual mendigos, muitas vezes, a cata de amor, desacostumados que somos de oferecer amor, porque amor é uma palavra muito bonita de falar, muito bonita, todos querem, mas quantos de nós estão dispostos a oferecer amor? Deixa eu contar nos dedos aqui quantos. Porque para amar, como o professor ensinou, lembre que a vida, a terra, não é uma escola? Eu não falei isso agora? Como o professor ensinou, amar é uma matéria que a maioria de nós somos repetentes. Porque é necessário muita coisa que a gente não está disposto a oferecer, mas queremos. Queremos atenção, mas não damos atenção. Então, nós vivemos como mendigos da atenção, que buscamos a todo custo, mas não oferecemos. Queremos respeito, mas não damos respeito. Então, nós buscamos debaixo das pedras da vida aqueles que nos tratem com respeito, mas nós não queremos respeitar. Buscamos também cortesia, indulgência,
Mas nada disso, amigos, o homem da terra, para não falar de todos nós, inclusive de mim, evitamos oferecer. Esquecidos que o professor nos ensinou de que o amor é igual a uma semente que se multiplica na medida que damos. É o ponto de vista da conversa da noite. Enquanto nós pensamos de uma forma material, enquanto nós queremos guardar debaixo do colchão o nosso rico dinheirinho e fazemos igual por hábito, lembre? É o hábito. E fazemos igual com todas aquelas perspectivas emocionais. Guardamos debaixo do colchão? Porque eu vivo no mundo material. Então, meu ponto de vista é o ponto de vista daquele que vai guardar tudo que é material debaixo da asa. E nos esquecemos de que o tempo do corpo vai mais uma vez nos ensinar de que nada é nosso. E aqui nós estamos por um tempinho para aprender mais uma vez de que somos apenas mordomos da coisa física, mas que somos donos da coisa espiritual. É muito diferente, não é? Somos usufrutuários da coisa física. Tenha muito ou tenha pouco debaixo do colchãozinho. Porque só temos aquilo que o dono da vinha permite. Então, não é uma questão de termos olhos mais azuis que os outros. Não. É uma questão de aprendizado. Neste momento, o aprendizado é experimentar a experiência da opulência. Ou então, neste momento, o aprendizado é de experimentar a escassez. Para que, numa experiência ou na outra, possamos aprender valores que nos farão crescer. Porque somos pessoas diferentes, não somos? Eu sou diferente de Alberto. Alberto é diferente de Marina. Marina é diferente de Flávia, que entrou e eu não cumprimentei. Boa noite, Flávia. E todos nós somos diferentes. Por isso temos vidas materiais diferentes. Faz sentido para vocês? Para mim faz muito sentido. O que não faz sentido é a nossa revolta. Porque muita vez, amigos, muita vez, infelizmente, nós nos preocupamos apenas com o conforto, não nos preocupando com o aprendizado. E aí, perdemos tempo. Não é? Então, os hábitos são as lições que precisamos construir em nós para que saiamos dessa vida com alguma coisa que seja nosso de verdade. Que esteja aqui, ó, na nossa mão, para que possamos levar conosco
no nosso alforge do coração. E que quando nos seja pedido as contas do empréstimo que fizemos para aqui estar, nós possamos pagar o empréstimo com juros e correção. Aqui está, Senhor, o que me emprestastes. E aqui está os juros, eis as minhas lágrimas. Eis o sofrimento bem sofrido, o sofrimento sem revolta. Eis as minhas dores multiplicadas em bênçãos. De forma que eu salde tudo aquilo que eu devo. Isso faz muito sentido. Quem comprou tem que pagar. E nós que aqui estamos, amigos, usufruindo dessa nossa vida física, temos a necessidade de sermos bons pagadores e aproveitarmos, através da mudança de hábitos, este tempo que aqui estamos, não é? Então, os fatores mentais, a vida mental nunca foi tão estudada, tão discutida, tão falada, tão comentada, quanto nos tempos atuais. Pena é que ela não foi vivida. Porque este é o nosso problema. Nós falamos para fora, mas não vivemos dentro. Por isso que sofremos. Por isso que é tão difícil para alguns de nós aceitar o que para nós é inaceitável, mas para Deus não é. Então, a conta não fecha. A conta não fecha. Se nós, depois de todos os esforços, depois de todas as ações, depois de muito nos empenharmos para mudar, se a coisa não muda, não faz sentido para você de que existe um propósito? Não faz sentido para você de que existe um motivo para que a experiência A, B ou C não bata na nossa porta com esta mesma repetição? E não lhes parece que existe uma razão, um motivo de que nós podemos então aproveitar, mudando assim o ponto de vista para alguém que, cansado talvez de sofrer, muda de posição e aceita a experiência com a inteligência de que cabe aprender uma lição para que no futuro, com a confiança devida em Deus, possamos nós esperar dias melhores? Porque, gente, é um pai. Se na terra o filho pede um pão e nós não damos uma serpente, como diz o Evangelho, que dizer daquele que tudo fez e daquele que é dono, daquele que possui tudo o que nós vemos e tudo o que nós não vemos? Quer dizer deste Pai amoroso, que da mesma forma, quando nós estamos sofrendo, nós choramos a Ele, e quando nós estamos tristes, nós sorrimos a Ele também?
Que dizer então da inteligência suprema, da perfeição? Não nos parece muito mais interessante confiar? Confiar mais um pouquinho, abrindo o coração para essa tal de fé que nós ouvimos falar, mas que não sentimos. Porque fé, amigos, é uma palavra de duas letras que para nós, muitas vezes, parece-nos muito pesada. Porque ela nos testa. E que outro jeito de aprender? Ela nos testa. Porque a questão da fé, amigos, é não apenas entender que é possível. A questão da fé é entender que Deus se permite, é porque, como disse, tem razão. E que nós, dentro deste universo, dentro deste contexto pessoal, diferente entre nós, Deus pode tanto nos manter, quanto nos tirar. E aí que é o ponto fundamental desta nossa palavrinha fé. Na medida da nossa necessidade. Então, é razoável esperar que o doente acredite na mudança milagrosa, sem que antes ele aprenda as lições do remédio amargo? Esta é a questão, amigos. E evoluindo mais um pouquinho, como a questão aqui é a do ponto de vista, como a questão aqui é da nossa avaliação, se avaliamos a vida apenas pelo foco material ou se vamos escolher o foco espiritual para nortear a nossa vida, se vamos escolher, nós precisamos conversar sobre o objetivo de estar aqui. E o objetivo de estar aqui, antes de mais nada, como nós falamos, que a vida é uma escola, não foi isso que falei há pouco? A vida é um hospital e estamos aqui nos curando. É porque, antes de mais nada, precisamos ser homens e mulheres de bem. E este é o ponto. Este é o ponto que nos une a todos. E por isso é que não importa qual a sua religião, qual o seu credo, qual o seu partido político de preferência, qual é a sua cor, quanto dinheiro você tem no banco, nada disso importa para o outro. Porque a dor nos irmana. E quando a dor vem com o endereço da nossa vida, ninguém nos pergunta: você está sentindo dor, né? Você quer um remédio? Qual é seu partido político? Qual é a cor da sua pele? Qual é a sua religião? Antes de dar o comprimido. Então, se nós queremos ser tratados assim, a lição está muito clara. Não foi o Cristo que disse que, em primeiro lugar, a Deus e depois a nós e ao nosso próximo?
Não foi o professor que disse para tratar o irmão assim como gostaria que ele lhe tratasse? Não foi o professor? Então, amigos, construir o nosso coração como homens de bem, antes de mais nada, não é querer apenas viver bem, é querer antes viver o bem. Não quer dizer que você apenas tem um foco material de viver com conforto, de viver sem preocupações. Não. Não é apenas viver bem. A questão da lição é, antes de tudo, viver o bem. Por isso, para viver o bem, é viver a ética, independente da sua religião. Nós estamos fazendo uma agremiação espírita, mas tanto faz se eu sou espírita ou não, porque a ética é superior às religiões. Que religião o Cristo implantou aqui? Eu não lembro dele ter dito nada sobre isso. O que eu lembro é dele ter dito: ame. O que eu lembro é dele ter dito: respeite. Isto é ética. Então, as religiões, assim como os partidos políticos, são criações do homem. Mas nós estamos aqui, antes de mais nada, para viver as lições de Deus. Não falamos aqui para esquecer a vida material. Não. Precisamos dela. Mas antes de mais nada, precisamos não nos esquecer que o objetivo de estarmos aqui é viver a vida espiritual. É viver a vida da ética, construindo os nossos hábitos, para que não seja necessário nos internarmos mais uma vez como hóspedes em tratamento, como alunos repetentes apenas, e sim possamos ser o aluno que cresce, o doente que se cura, de dentro para fora, antes de mais nada, não é? E para finalizar a nossa conversa, antes que possamos falar um pouquinho, eu gostaria de falar para vocês, apenas brevemente, uma história que a mim me encanta. Das páginas do livro Francisco de Assis, há um capítulo que fala sobre Tanali. Tanali era um bandido que, ao longo da vida, aprontou bastante e teve lepra. Esse bandido foi hospitalizado numa região ali da Itália. E Francisco de Assis, na sua obra assistencial, dando sequência ao que seria o serviço social do futuro, cuidava de Tanali. Tanali, no entanto, era um rapaz revoltado. E veja como é que eu estou, todo acabado aqui. Olha a minha boca está caindo. E certa vez, 2 freis foram, a pedido de Francisco, ver todos os pacientes ali daquela instituição. E Tanali, revoltado: não, fale para aquele Francisco para ele ficar lá. Se ele tivesse alguma coisa para dizer, ele viria. E os 2 freis, assim como pessoas que, igual a nós, perdem um pouquinho a paciência, pegaram esse doentinho e botaram nas costas e foram até Francisco. Francisco, ao ver aquilo tudo, falou para os 2: vocês não deveriam ter trazido ele.
mas se arrependeu na postura daquele que era o mais humilde de todos e pediu desculpas a todos, aos 2 franciscanos e a Tanali. E ficou tão comovido com Tanali que pediu para trazerem 2 rosas e um balde, uma gamela com água quente. Botou o doentinho dentro da gamela com água quente e despetalou as rosas. E pediu para Jesus que, se fosse da vontade dele, que curasse o Tanali e trouxesse para ele, Francisco, aquela lepra. Naturalmente, que todos ali entraram em lágrimas e algo mentalmente veio até Francisco, informando para que ele cuidasse dos filhos do Calvário. A lepra no corpo de Tanali, pouco a pouco, a partir daquele momento, foi fechada. Conta-nos os espíritos. E, um tempo depois, Tanali começou a seguir Francisco. Mas algo no coração de Tanali não estava bom, não estava bem. Porque ele não sabia dizer direito o que estava acontecendo no coração dele. Ele ainda era um espírito violento e, de vez em quando, mesmo com as lições de Francisco, queria brigar, queria discutir, até que ele entendeu o porquê daquela agitação emocional em seu coração. E numa certa noite, acordou debaixo de uma árvore, porque eles dormiam assim, né? Então ele acordou debaixo de uma árvore e ele entendeu a razão daquela ansiedade e falou para Deus: Deus, se eu puder lhe pedir alguma coisa, se eu tiver a honra de receber algo de vós, devolve-me a lepra, para que eu possa imiscuir-me, para que eu possa liberar-me através da dor, dessas coisas que eu tenho em meu coração. E eu possa transformar-me, mudando os meus hábitos. Isso daí já são palavras minhas. Na manhã seguinte, ao sol beijar Tanali e ele acordar, olhando para o seu corpo, eis que a lepra volta. Ele tira o cordão de franciscano, tira a roupa e veste uma roupa puída, uma roupa qualquer de homem comum, voltando, andando até a instituição de onde saiu. 6 anos depois, morre Tanali. E o que os espíritos nos contam é que ele morre lúcido, ele morre feliz, porque ele já entendeu que existia um propósito, existia uma razão, um porquê, e, naturalmente, existia um bom aproveitamento da sua experiência. Esse capítulo que pode ser lido no livro Francisco de Assis é um capítulo que a mim me emociona, porque não vou comentar aqui peculiaridades, mas eu sou um espíritozinho que, para aqueles que tiverem a curiosidade de pesquisar, eu sou um espírito calceta. Vou falar dessa forma para não indiciar-me para não mostrar o grau de inferioridade que eu sei que eu mesmo carrego, mas que eu sei que
eu posso, a partir de um ponto de vista novo, renovado, eu posso isentar-me de certas dores, fazendo com que hoje seja melhor que ontem. E que, principalmente, amigos, amanhã, pela fé constituída que temos em Deus, para que amanhã seja melhor que hoje. Que Deus nos abençoe e que possamos aproveitar tudo isso que foi dividido aqui em nossas consciências. E aí, temos um espaço. Ainda tem tempo, Senhor? Tem. 8 minutos. Ainda tem tempo para nós podermos conversar um pouquinho, se assim for da vontade dos amigos. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem muita coisa para corrigir, eu tenho certeza. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma elucidação? O Watson, gostei muito da sua perspectiva, né, de desenvolver um tema correlacionado ao ponto de vista, né? Embora no Evangelho ali fala do ponto de vista material e espiritual, você foi bem, assim, muito pessoal, né? Uma interpretação pessoal válida, porque isso é o que é importante. Eu acho que a interpretação ela tem que ser pessoal, embora exista aquela interpretação coletiva, né? Mas tem que ter essa perspectiva da gente elaborar um ponto de vista, né? Porque até o tema é importante. Eu vou trazer aqui como a gente está estudando, a gente precisa aprender muito ainda, né? Não somos cátedros em espiritismo, porque eu acho que não tem ainda, né? Eu acho que a pessoa que mais entendeu espiritismo foi Kardec mesmo. Chico Xavier são poucos. Eu me considero um estudante ainda, tomando umas quedas aqui e tentando entender. Mas a gente aprendeu que existe o bem e o mal. Então a nossa psique, ela tem na sua estrutura essa ideia da dualidade, do bem e do mal. A gente traz isso desde o princípio, né? Bíblico ali. A Bíblia já ensina a gente que existe o bem e o mal. E eu lendo recentemente um artigo psicólogo, né, dizendo que a gente pode também desconstruir essa ideia do bem e do mal, né, e tentar colocar a mente da gente numa outra perspectiva, sair dessa dualidade, mesmo porque se nós fizermos uma pergunta para a gente, eu sou bom ou sou mal? Nós vivemos assim, se a gente for olhar numa análise psicológica, a gente vive de comportamentos, de atitudes, que ora nos faz bem, ora nos faz, ora nos desagrada, né? Ora nos traz uma perspectiva de bem-estar. Então a gente fica naquele jogo, né? Mas sem desconstruir essa ideia do bem e do mal, e como você propôs aí, né? O amor. Né? O amor é uma perspectiva de atitude. Então, às vezes, a gente se pune porque a gente vive nessa dualidade do bem e do mal. Então, a gente fica automaticamente se julgando o tempo todo e se punindo, porque o nosso psique, a nossa mente, ela está vibrando nesse automatismo da dualidade. Mas se a gente tentar desconstruir um pouco e ter um ponto de vista diferente, porque a gente está estudando aqui, eu não estou afirmando nada que seja, né, desse jeito. Mas que a gente colocar a mente da gente numa outra perspectiva de que não existe nem o bem nem o mal, mas sim uma postura onde você haja e faça coisas que te sejam boas, né? Que te façam bem,
que te deixe sempre numa posição de bem-estar. Vamos trocar o bem e o mal por, né, bem-estar, aquilo que seja agradável, que nos coloque sempre numa postura para o bem. Se eu errei, se eu fiz algo que não foi agradável nem para mim, nem para o outro, eu preciso melhorar. Né? Aí o que você acha, Adson, da gente... foi um pensamento que eu peguei assim, de um estudo de psicologia, né? E para a gente até também parar de ficar se punindo, né? Toda hora eu fiz errado, né? Eu fiz o bem, eu fiz o mal, né? O que você acha dessa hipótese, né? Desse ponto de vista, né? Excelente, excelente. Desculpa aí se eu me alonguei um pouco Não, mas foi uma pergunta perspicaz, né? Foi uma pergunta perspicaz. Então, eu me lembro do seguinte. Certa vez, na experiência do Cristo aqui, quando encarnou com esse nome de Jesus, não é? E ele teve uma experiência que falaram que ele era bom. E aí ele se voltou para aquele que o chamou de bom e ele falou: observe que bom é apenas o Pai. Não me tente, pois bom é apenas o Pai. Então a bondade emana de Deus. E a maldade não emana de Deus. Então, se não emana de Deus, é uma criação nossa. É uma criação nossa que Deus permite. Da mesma forma que a ignorância é algo que existe em nós. Nós não sabemos de tudo. Então, nós ignoramos muitas coisas. Então, isso é algo que está em nós. Então, a maldade é a ignorância do bem. Não é? Nós não sabemos como adquirir e qual a importância que a bondade representa para nós. Então, nós, por ignorarmos, praticamos o não bem, praticamos o mal. Então, o que acontece é que isso denuncia a inferioridade do homem. Então, se o homem é inferior, se o homem não dá importância à aquisição dos valores éticos que vão transformá-lo na imagem e semelhança de Deus, que é ser bom, ele assume o mal como característica pessoal, se elocupletando, ou seja, sentindo prazer, sentindo satisfação em ser mal. Ignorância. Porque, na verdade, quando o homem sente prazer, ele está educando o prazer. Ele está educando a satisfação. Porque se Deus permite que sintamos prazer, que sintamos satisfação, que sintamos alegria, que sintamos êxtase, é porque está na natureza. Da mesma forma que, por exemplo, nós que procriamos, sentimos prazer no ato sexual, por exemplo, e procriamos. Então, tudo aquilo que representa satisfação está na natureza. Só que o mal que está em nós, ou seja, a ignorância do bem que nós não procuramos o bem. Nós procuramos manter
o mal que está em nós. Porque adquirir o bem dá trabalho. Olha quanta coisa que eu vou ter que... quanta coisa que eu vou ter que negar. Quanta coisa que eu vou ter que... Como é que fala a palavra? Que eu vou ter que evitar. Ah, eu gosto de pisar no pé dos outros. Eu sinto satisfação de pisar no pé dos outros. Então, por exemplo, eu vou ter que parar de pisar no pé dos outros, de parar de sentir prazer em pisar no pé dos outros, para não falar outras coisas piores, claro, para que eu me eduque. Então, adquirir o bem dá trabalho. Por isso que a dor, ó. Ah, você não quer pelo bem, não? Tá bom, meu filho, você vai aprender de outro jeito. E a gente já sabe que jeito é esse, não sabe? Então, melhormente respondendo a sua pergunta, é a nossa deseducação. É a nossa falta de educação de seguir o sol, assim como o girassol segue o sol na plantação. Nós aceitamos a sombra, porque seguir o sol dá trabalho. Dá trabalho. Pergunte a quem é viciado em açúcar. Deixa eu tirar minha mão. Pergunte a quem é viciado em açúcar. Se dá trabalho ele não comer a segunda porção de doce depois do almoço. Pergunte. Ofereça um copo de Coca-Cola ao viciado em açúcar e ofereça um suco natural, sem açúcar, apenas com a frutose da fruta. E ele vai de cara lhe responder, ai meu Deus, eu queria tanto essa Coca-Cola. É a educação que nós não temos e que nós estamos aprendendo a ter aqui na Terra. Não é? Então, nós entramos em conflito nesta dicotomia entre bem e mal em nós. Por quê? Porque nós queremos manter o mal em nós. E Deus, que é tão generoso, tão bonzinho, né? Tão bonzinho, quero dizer, tão bom, tão perfeito, que manda aos poucos a dor. Aos poucos, em pedacinhos, em tabletes. Ele não manda de uma vez, não. Ele não manda de uma vez, não. Ele manda aos pouquinhos, para que nós venhamos a digerir essas pílulas de dor e nos tornemos homens fortes por dentro, eliminando o mal em nós, pouco a pouco. Não é assim? Então, eu acho que essa é a minha avaliação sobre a sua pergunta, viu? Desculpe se eu me delonguei demais. Mas que Agora, às vezes a gente se por que empolga, porque Jesus, é tão bom. Hã? por que Jesus ele não aceitou o título de bom? Ele estava querendo dar uma lição à pessoa ali, porque talvez a pessoa queria bajular ele, ou porque ele não se achava bom à altura do Pai. Porque é uma virtude, né? Ser bom. Mas desde quando a bondade da gente não nos enalteça, não nos coloque numa posição de ser melhor do que o outro. Porque às vezes dá um status, né? Poxa, eu sou bom. Então a bondade é uma virtude assim, né? Dos eleitos. A bondade é uma virtude dos seres evoluídos. Então, eu trouxe essa pergunta para você, para a gente questionar, porque a gente pode colocar a mente da gente numa outra perspectiva, né? De talvez a gente não querer ser bom, mas procurar fazer o melhor para mim e para todos. E tirar esse título de bondade. Não, só uma sugestão aqui, não estou dizendo que é certo ou errado, mas a nossa mente é como você falou, a mente da gente, você falou no início que a gente precisa da higiene mental, os hábitos mentais. Então, muitas vezes, o nosso pensamento é que dá estrutura a forma como a gente
gente vê o mundo, como a gente age. Né? Então, eu acho que tudo é possível, desde que você escolha um método mental que te coloque numa situação onde você não se vitimize, não fique se culpando, seja uma pessoa proativa, né, sempre de bem com a vida. Eu errei, agora vou acertar. Não é questão de ser bom ou mal, mas é questão de buscar o melhor. Então, eu acho que a gente tem que desconstruir, né, algumas coisas para construir algo novo. Eu penso que cada reencarnação da gente, a gente vem com o propósito, não é de fazer o bem, não é de fazer, né, essa questão. A gente vem para melhorar em todos os aspectos, como ser humano, como se integrar na sociedade, você adquirir habilidade, competência, porque uma vez ouvi alguém falando que a pessoa evoluída é aquela que consegue, no meio social, resolver problemas, situações, né? Então não adianta você ter conhecimento e você não saber, na vida prática, resolver questões, vamos dizer assim, de ordem emocional, ou de ordem, de lidar com a sua sobrevivência, como você se manter. Então, não é aquela questão, quem é o ser evoluído? É alguém que é bom? Né? Não é. Então, o ser evoluído é aquele que já integrou habilidades e que, no meio social, ele consegue superar todos os desafios que aquela sociedade, naquele momento, enfrenta. E é o que nós enfrentamos hoje na sociedade, o que é? Tem tantos conflitos, hoje em dia, que nós julgamos que o mundo está perdido, que não tem solução, mas isso aí é um reflexo de todos nós. O que está acontecendo no mundo agora que a gente acha que está errado, que não está certo, é o nosso reflexo. É aquilo que a gente precisa melhorar. Então, se a gente não adquire habilidades para melhorar, então a gente não vai evoluir. Então, não é a questão de ser bom ou mal. Você está entendendo? É um ponto de vista. É um ponto de vista. E a gente tem que aproveitar a encarnação para ir aprendendo o máximo que a gente puder aprender, praticar se a gente conseguir, e ter mais, conhecer mais gente, fazer amizades, interagir, porque talvez quando a gente desencarnar, a gente não tenha as oportunidades que a gente vai ter aqui hoje, de interagir como nós estamos interagindo aqui, né? E eu gostaria até de ouvir as pessoas falarem também, porque a gente precisa também ouvir e aprender com quem está calado aí, porque vocês que estão calados aí tem muita coisa para ensinar a gente, viu? É isso aí, Adson. Gostei muito suas palavras foram corajosas, né? Porque você deu o seu ponto de vista, a gente não pode ter medo. Eu penso que se a gente não se envolver, a gente não se desenvolve. A gente tem que arriscar na nossa fala, né? Porque a gente falando, a gente vai se ouvindo, né? Eu ouvindo você, essa uma horinha que você falou, eu pude conhecer um pouco mais de você. Você também, né, se conheceu porque você ouviu. Isso é importante porque a gente trabalha esse chakra aqui, ó. Esse chakra laríngeo aqui, ele precisa ser trabalhado. E essa oportunidade de estudar aqui é maravilhosa porque a gente está ouvindo, né, está falando, e a gente está crescendo. Não tenha dúvida de que tudo que foi dito aqui, embora não seja, né, vamos dizer assim, vamos dizer assim, não é, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né, Adson? Mas são pontos de vista que precisam ser colocados para fora, ouvido e compartilhado. Isso que eu digo, falem, porque a gente precisa aprender com vocês também, gente. Obrigado, Adson, pela noite agradável de compartilhar com Eu que vocês agradeço a essa presença opinião. sua e de todos. Alguém mais gostaria de tecer algum comentário? Alguém mais gostaria de fazer alguma alusão ao que foi dito? Marina, Marivete, Flávia, Ana, Marinalva. Bom, então, se ninguém vai fazer uso da palavra, eu vou pedir para que
para que alguém, né? Eu entendi, Marina, muito obrigado pela resposta. Alguém gostaria de fazer a prece final? Alguém gostaria de fazer, fazer a prece de encerramento? Marivete fez a inicial. Alberto, quer fazer a final? Vamos fazer. Então, meus amigos, vamos agradecer primeiramente a cada um de nós que estamos aqui, porque também somos espíritos imortais. Por que não agradecer a cada um de nós que estamos aqui, que tomamos a iniciativa de nos unirmos durante 1 hora para criar um campo mental positivo, uma higiene mental. Pronto, é isso aí. Nós tivemos aqui uma higiene mental, onde, como uma fonte cristalina de ideias, foram compartilhadas e cada um foi absorvido por essas ideias e, com certeza, elas nos trarão resultados positivos, porque elas são inspiradoras. E, no mesmo instante que agradecemos a nós mesmos por estarmos aqui, agradecemos também ao nosso Pai Maior, ao nosso amigo Jesus, aos nossos amigos espirituais que tanto investem e de forma muito amorosa eles criam momentos como esse para que a gente continue, não deixar morrer o ideal, que é o da boa convivência e do diálogo fraterno e do bate-papo educativo, onde a gente possa interagir de forma saudável e equilibrada, compartilhando a diversidade, porque pensar igual fica monótono, né? Tem que ter algo que seja instigador e provocador para que surjam novas ideias. E essa reencarnação é isso. Que possamos mudar as nossas velhas ideias que não nos levam a lugar nenhum e implantar as novas que com certeza vão nos dar uma vida mais alegre, saudável e feliz. Muito obrigado a todos, ao nosso Mestre Jesus, e que a tua paz, Mestre, nos envolva sempre, em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja.